Experiência do irmão José Silva, Testemunha de Jeová. Capítulo 1. Me tornei testemunha de Jeová porque eu não concordava com a doutrina da Trindade e fiquei sabendo que as testemunhas de Jeová não criam na Trindade. Mas, junto com este pacote de verdade entre aspas, me obrigaram a crer que só os 144.000 ungidos é que são filhos de Deus e que eu era uma criatura que só poderia me tornar filho pleno de Deus após uma prova final de 1000 anos. Isso se eu fosse fiel nesta prova final, senão eu seria destruído sem ao menos ter tido o privilégio de ser filho de Jeová. Daí eu comecei a pensar: se o próprio diabo e demônios tiveram o privilégio de serem filhos de Deus, por que eu que queria agradar a Deus não poderia ser filho pleno de Deus? E caso fosse fiel a Deus por 999 anos e me tornasse infiel no 1000º ano, eu jamais teria tido o privilégio de ser filho de Deus. Teria orado a oração do Pai Nosso por 999 anos tudo em vão. Aprendi também que a geração que vivia quando irrompeu a Primeira Guerra Mundial em 1914 estaria viva para presenciar a entrada do novo mundo pacífico nesta terra. Aprendi que a data de 1914 era o maior alicerce das testemunhas de Jeová, pois só elas se baseavam nesta data marcada pela Bíblia, entre aspas. Todas as testemunhas de Jeová sustentavam em uníssono que a geração de 70 a 80 anos descrita no Salmo 90 versículo 10 se aplicaria a 1914, e isso estimulava todas as testemunhas de Jeová a darem o máximo de si no serviço de pregação. Certa vez, entrei numa loja e sobre o balcão da loja havia um jornal famoso do estado de São Paulo escrito em letras garrafais: Testemunhas de Jeová anunciam o fim do mundo para 1975. Comentei sobre isso com algumas testemunhas de Jeová e elas disseram que as testemunhas de Jeová nunca pregaram isso. Eu acreditei. Mas depois vim a saber que sim, as testemunhas de Jeová haviam publicado que o fim do mundo viria em 1975. Certa vez, no serviço de pregação de casa em casa, um morador me disse que uma testemunha de Jeová havia pregado para ele, que se ele não aceitasse um estudo com as testemunhas de Jeová antes de chegar 1975, que esta testemunha de Jeová viria até a minha casa após o Armagedon que viria em 1975 com um carrinho pegar o meu cadáver para ajudar a limpar a terra de pessoas iníquas. Vários ensinos eram mudados quase que mensalmente. Um ancião me disse que eu deveria ter uma biblioteca pessoal com todas as sentinelas e despertai publicadas para me servir de base para meus discursos públicos na congregação. E outro ancião me disse que toda sentinela e despertai publicada perdia seu valor à medida que novas sentinelas e despertais iam sendo publicadas, de modo que eu pensei: que contradição! Como que um ancião manda eu ter uma biblioteca pessoal com estas revistas se quando chega uma nova revista, ela cancela a revista velha anterior? Elas ensinavam que o cristão tem que ter elevadas normas de moral desde que não apanhadas pelos anciãos em violá-las. Conheci vários anciãos que proferiam lindos discursos públicos e que viviam uma vida imoral, tinham casos sexuais extramaritais, e só foram desassociados quando apareceram 2 ou 3 testemunhas contra eles. Quando li na Bíblia 2 João 7:11 que somente em casos de um cristão passar a negar a Cristo é que os demais cristãos não deveriam mais falar com ele, comecei a notar que havia sérios erros praticados pelas testemunhas de Jeová, que deixavam de conversar e passavam a desprezar um irmão ou irmã que questionasse um erro publicado pelo corpo governante, o bezerro de ouro das testemunhas de Jeová, que elas adoram mais que o próprio Jeová. Eu pensei:
Será que é amoroso desprezar uma pessoa só porque ela questionou os ensinos do corpo governante? Por acaso o corpo governante é o próprio Jesus Cristo? Depois fiquei sabendo que o corpo governante nunca teve a pretensão de ser porta-voz de Jesus, então como que as testemunhas de Jeová tratavam e ainda tratam os desassociados como se eles tivessem negado o próprio Cristo? Percebe a contradição? Continua no próximo capítulo e aguardem.